Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também quem nos acompanha em casa. Celebramos esta Eucaristia, 7º dia de Luís Norberto Couto, a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada, como tantas que há na imigração, a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste dia, o Senhor adormece na barca, diz no Evangelho. Jesus, cansado, adormeceu. O que é que isso significa para a nossa vida? Qual é a lição que Ele nos quer dar? Nada na vida de Jesus é por acaso. Portanto, preparemos o nosso coração para escutar a palavra de Deus e refletir sobre ela. Confessemos os nossos pecados. Confesse a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos impele, ao pensarmos que um só morreu por todos, e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor, porque é eterno
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem no lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com eles outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te, está quieto. O vento cessou e fez grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Nós, por causa da pandemia, fomos adiando a missa de sétimo dia do nosso irmão Luís Norberto do Couto, e agora que já podemos ter um bocadinho mais de pessoas, portanto marcámos para hoje. O Luís era um devoto do Espírito Santo, mas o altar do Divino Espírito Santo não está aqui foi uma feliz coincidência. Portanto, era uma das pessoas da nossa comunidade que amava profundamente, que estava dentro do seu coração a devoção ao Divino Espírito Santo. O altar do Divino Espírito Santo não é normal estar aqui. Está cá porque não podemos celebrar o Divino Espírito Santo e era uma tradição feita na casa, sobretudo quem tinha as domingas, que juntava a família ao seu redor. É assim a tradição. Como não pode ser feito nas casas de cada um, fizemos o altar aqui, e agora, a partir de amanhã, cada um que tem uma dominga virá rezar o terço connosco, que as famílias puderem. Portanto, mas lançámos o convite a todos das domingas e será transmitido através da internet. Também nós, os do continente, aqueles que nascemos do continente, não temos a tradição, perdeu-se com a República. Na zona a norte de Lisboa, até a minha terra, havia a tradição do Divino Espírito Santo, mas com a República, em 1910, porque a coroa faz lembrar o rei, a coroa, e portanto era uma confusão na cabeça dos republicanos, e é uma honra. E tem que ser dito, os sucessores nunca obedeceram. E, portanto, a tradição do Divino Espírito Santo foi sempre uma devoção porque não cumpriram as regras da República. E honra seja feita, eu fico muito contente. E acho que isto deve ser dito aos descendentes, porque é uma devoção tão bonita, uma homenagem à nossa Rainha Santa Isabel, a toda a história. Há relatos de celebrações nas naus que iam a caminho da Índia, com relatos por estrangeiros, sacerdotes estrangeiros, de uma beleza fantástica. Estes textos deviam ser conhecidos. O Luís era um devoto, e os mais novos da família, certamente uma das coisas que vão recordar era a sua devoção ao Divino Espírito Santo. E, portanto, é uma honra neste dia. Mas, também, estamos na altura
dos santos populares. Santo António, São João, que vai ser agora no dia 24, e depois São Pedro e São Paulo. Os santos deixaram guiar a sua vida pelo dom do Espírito Santo. Portanto, faz todo o sentido. Eu estudei no Porto e ver aquela alegria que é celebrar o São João. Eu nunca estive em Lisboa no Santo António, mas o que é a alegria no norte de Portugal por ocasião do São João. E os santos são aqueles que se deixaram guiados pelo Divino Espírito Santo. E portanto é uma honra ter aqui o altar, como digo e repito, já repeti várias vezes, não é normal, deveria ser nas casas de cada pessoa. Situação de pandemia, construímos-lo aqui para lembrar e para que não nos esqueçamos, mesmo quem está em casa e sobretudo os mais novos, que ao entrarem na nossa câmara vão perguntar: o que é aquilo? É uma oportunidade de falar. O que é aquilo? Porque não é normal. Eu sei que há jovens que nos veem, sobretudo à noite, até do Brasil e de um pouco por todo o lado. O que é aquilo? Aquilo é a devoção ao Divino Espírito Santo. E houve um povo que se atreveu a amar o Divino Espírito Santo. Mas hoje o Evangelho é de uma candura tremenda. Jesus adormece no barco, cansado, o lado humano. E o pecado dos apóstolos não foi acordar Jesus. O pecado dos apóstolos foi duvidar do poder de Jesus. E o poder de Jesus, a leitura que lemos hoje, agora nesta missa, foi na segunda leitura de São Paulo, que diz, a lembrar-nos que Jesus nos amou, o poder de Jesus Cristo nunca nos abandona, porque nada guardou para si na cruz. Como é que os apóstolos se atreveram a duvidar? E quando Jesus levantou-se e acerenou o mar. Mas os apóstolos, como pessoas bem formadas da Bíblia, sabiam que na Bíblia, no Antigo Testamento, só Deus pode acalmar o mar. E o que os apóstolos disseram: mas quem é este que até o mar acalma? E houve o silêncio. O Evangelho termina. É neste silêncio. Quem é este que faz acalmar o mar? E é isto que nós na vida temos que ir procurando identificar a nossa vida. Nós estamos a celebrar a vida do Luís Norberto do Couto, e como digo, uma das características que certamente a família poderá dizer melhor, mas aqueles que privaram com ele foi a devoção ao Divino Espírito Santo. Parava tudo para o Espírito Santo na vida dele, e é uma honra muito grande, e nós devemos louvar ao Senhor por estes acontecimentos. Também ontem soubemos com tristeza que tiraram a estátua do primeiro-ministro do Canadá. Quando eu cheguei ao Canadá há 10 anos, quando me apresentaram foi: esta é a cidade do primeiro-ministro do Canadá. Foi assim que me disseram. E eu pensava que era uma honra. E mesmo quando eu dizia para alguém: eu vivo na cidade onde viveu o primeiro-ministro do Canadá. E ontem, para nós sabermos como é que a história vai sendo construída, qual não é o nosso espanto? Tiram a estátua. E eu, que dizia a toda a gente, com orgulho, foi isso que me ensinaram quando aqui cheguei, e uma das coisas que nós podemos esperar é que toda a gente pode nos ofender, mas menos a terra onde a gente viveu, onde a gente nasceu. Se a terra onde nós nascemos, onde nós vivemos, nos ofende,
sobretudo a nossa memória, é um bocadinho grave. E há uma série de perguntas. Eu sou estrangeiro, eu sou um analfabeto. Repare, nós vivemos num tempo em que temos políticos tão bons, que se atrevem a limpar a história. E dizem que é para limpar a história. O tempo atual não interessa. A barca vai cheia de água, está-se a afundar por todo o lado, e depois nós já não acreditamos que as palavras que dizem que significam aquilo, mas estamos a viver num tempo fantástico de políticos por todo lado a quererem limpar a história. E o tempo presente não conta nada, não conta muito para eles, mas o que os outros fizeram, como é que é para um estrangeiro como eu, um homem que correu o Canadá todo, que deixou um país que é um exemplo no mundo, estas províncias todas unidas, que não há outro país no mundo, tanta diferença. E como é que é isto? Eu fiquei sem compreender. Eu espero que não ofenda ninguém com as minhas dúvidas, mas aquilo que mais sobressai disto é vivermos num tempo que eu começo a ter pena daquilo que penso. E os políticos não merecem as ofensas que nós fazemos e pensamos deles, porque eles são capazes de limpar todas as coisas erradas da história. Mas o que é que estará por trás? A primeira vez que ouvi falar em limpar-se estátuas foi das Honduras. Há 3 ou 4 anos, alguém das Honduras disse-me: já limpámos as estátuas todas do tempo do colonismo. E eu perguntei: o que é que colocaram lá? Nada. Não colocámos lá nada. E eu interrogo-me: então não colocaram lá nada? O que é que significa isso? O que é que significa não colocar lá nada? Isso foi a resposta dos latinos, das Honduras, que me deram. Não colocámos lá nada. Então, mas o que é que significa nada? Eu agora, quando passo lá embaixo, ainda passei lá há bocadinho, fazer homenagem ao primeiro-ministro, passei lá, olho para aquilo, está lá nada. E o que é que significa o nada? O que é que daqui na próxima geração vão querer lá pôr? Até quando é que é o nada? O que é que vai preencher aquele nada? É nada. E nós, católicos, temos andado nestes nadas. Reparem, o primeiro-ministro era evangélico e houve conflitos com os católicos. Houve, e está na história. E nós sabemos, por exemplo, o monumento, o Santuário da Caloura mudou para São Miguel por causa das invasões das pessoas que vinham de barco dos vikings. Nós sabemos muito bem o que é conflitos, mas ninguém de nós se atreveria a pedir para substituir uma estátua por nada. Mas o que é que significa nada? O que é nada? Eu já há 2 ou 3 anos que ouvi aquela história das Honduras e eu fiquei perturbado. Tirámos tudo, pusemos lá nada. Até quando é que é nada? O que querem lá pôr? O que é que vai ser lá posto a seguir? Nada. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos guie, nos dê força para entender os momentos da história. Mas também não podemos pura e simplesmente colocar questões. Eu dizia com tanto gosto, eu vivo na cidade que foi do primeiro-ministro que criou o Canadá, que é uma honra, tanta província, não há nenhum país do mundo, a unidade de um momento para o outro. O que é que eu vou dizer agora como estrangeiro? Eu não percebi. Eu não sei se os mais novos sabem. O que é que eu vou dizer?
Não entendo. Um homem, um valentão, um país destes, tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso. E nada. Vamos lá colocar nada. É nada? Acreditas no nada até quando? Até quando é que tu acreditas no nada? Que o Espírito Santo nos guie e nos dê força, nos dê energia. Nós em Portugal tentaram fazer isso na estátua do padre, que é um escritor que escreveu aquele bonito texto do sermão de Santo António aos Peixes, que agora escrevi o nome, que esteve no Brasil, que nem sequer nasceu em Portugal, nasceu no Brasil, e um grupo daquela esquerda muito que sabe para onde é que nós vamos e para onde é que nos deve orientar, queriam tirar a estátua, mas houve logo um grupo português e não tocaram na estátua. Eu admiro-me um homem destes, francamente, não sei o que dizer, a partir de agora não sei, francamente não sei, mas que tem significado, tem, não podemos fingir, tem muito significado, e o nada não me serve, e a vós certamente não sei se vos serve, mas o nada não é a resposta, o nada é nada, e nós vimos de um povo que nunca optou por nada, optou sempre por coisas concretas, por razões especiais, nunca optou por nada. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede ao Pai e ao Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, a oração do humilde atravessa as nuvens. Cheios de fé, invoquemos o Senhor, Pai justo e misericordioso, e imploremos humildemente, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Santa Igreja, barca dos apóstolos, sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores, oremos, irmãos. Pelo mundo afligido por males sem conta, para que descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens, oremos, irmãos. Pelos navegantes pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas, oremos, irmãos. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso, nem a incompreensão os faça desistir de seus propósitos, oremos, irmãos. Pelos membros da nossa comunidade, para que o pão do céu que Deus nos dá
nos tornem novas criaturas. Oremos, irmãos. Pelos pais, hoje é o dia dos pais, por todos aqueles que já partiram, e nós temos tantos pais da nossa comunidade que já partiram, lembremos-nos todos ao Senhor, e lembremos o drama de ser pai hoje. Ainda há pedacinho, foi só abrir ali um vídeo, em Portugal, uma mãe, tiraram-lhe a menina porque ela se recusou a pôr a máscara na escola. Portanto, a menina recusou-se a pôr a máscara na escola, veio a polícia, veio aquelas doutoras, e agora o relatório que vão fazer. Vão pôr a mãe como deficiente, vão pôr o pai não sei como, e andam-se a ensaiar. E são ensaios, e é tão triste, que nós, o nosso querido Portugal, e era numa zona, de certeza, pela casa, mostrava a casa, era uma zona que tinha apoio dos avós, tinha apoio da família, que era numa aldeia, mas os nossos políticos andam-se a ensaiar. E nós temos que rezar pelo drama de ser pai hoje. Ser pai é sempre igual, mas nós temos que rezar profundamente pelos pais, para que tenham força, para que lutem, e nós apoiemos os pais. Apoiemos-los. Os pais são os responsáveis pela educação dos filhos, não é o Estado. Porque muito que custa às pessoas do Estado, não é o Estado que é responsável pelas crianças, são os pais. E portanto eu vou estar atento e vou mandar aquilo para muita gente, porque agora vai o relatório, aquelas doutoras, aquelas senhoras vão fazer um relatório, aquela mãe vai ser difamada, vão encontrar uma forma qualquer, tirarem a menina para dar-nos a um disparate qualquer, porque é assim, porque querem impor isso também em Portugal. Rezemos por todos os pais, para que rezemos por esta mãe, por todas as mães, aquela que teve a coragem de fazer um vídeo e de desabafar e mostrar a GNR, mostrar as pessoas, porque nós não nos podemos calar. Que todos os pais que saibam que a sua dignidade, a sua grandeza, e que não vacila, e que não tenham medo. O primeiro responsável das crianças são os pais. A nossa cultura, a nossa história foi sempre assim. Eles têm muita razão, mas não têm razão nenhuma. Seja que Deus nos ajude. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos por este sacrifício de reconciliação e de louvor. Purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança, e lhe confiaste as maravilhas do universo,
para que em vosso nome domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E de um modo particular, lembrai-vos do vosso servo Luís Norberto do Couto, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo à morte, com Cristo a um parte na ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor, que nos renovaste pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo,
fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra para todos os pais, de duas direções, da direção daqueles que já partiram, lembrá-los com carinho, e aqueles que continuam a lutar e a peregrinar, e que nós, que não deixemos, o pai e a mãe são as autoridades máximas. Pai e a mãe são as autoridades máximas, não é o Estado. Não pode ser o Estado. Isto é a doutrina da Igreja. Isto não é uma ideia do padre. Esta é a doutrina da Igreja. O pai e a mãe são a autoridade máxima, não é nenhuma autoridade do Estado. Se nos castigarem um dia por causa destas verdades, foi sempre assim. Se nos castigarem, cá estamos para ser castigados. Mas a autoridade máxima é o pai e a mãe na doutrina da Igreja. Não é a ideia de um padre simples, de imigração. Não. É da doutrina da Igreja. Portanto, um abraço a todos os pais, e que os pais jovens que não vacilem, que mantenham-se firmes, não tenham medo, não tenham coragem, porque o mundo não está para gente fraca. A todos boa noite, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.